E estamos de volta com mais um vídeo da série Sistemática do Teologia D, falando sobre o nosso segundo locus teológico, e agora vamos iniciar o estudo falando sobre o nascimento de Jesus. Os vídeos anteriores foram sobre a aparência de Jesus, e agora vamos iniciar o estudo falando sobre o nascimento de Jesus. E para iniciarmos, vamos falar sobre o nascimento de Jesus, falando sobre quem é Maria e quem é José. E as referências que temos de Maria e de José não se encontram na Bíblia, mas se encontram em livros apócrifos. Como a gente já falou, né, são livros que não entraram na Bíblia e a gente ainda vai estudar mais a fundo sobre isso. Que esse livro apócrifo é chamado de o Proto-Evangelho de Tiago, ou Natividade de Maria. Esse livro vai contar a história não só de Maria e de José, mas também vai contar a história dos avós de Jesus, isso mesmo. Esse livro, né, esse nome Proto-Evangelho de Tiago, né, ele foi dado esse nome, né, quando ele foi publicado lá no século XVI. Mas você já tem autores, como Orígenes, né, que a gente cansa de dizer aqui, um comentário sobre o Evangelho de Mateus, no livro 10 do Orígenes, que ele chama esse livro do Evangelho segundo Pedro, ou ele falou como é intitulado o livro de Tiago. Esse livro, né, do Proto-Evangelho de Tiago, ele se encontra num papiro que é chamado papiro Dishna, né, encontrado lá no Egito, ou também conhecido como papiro de Budmer. E nesse papiro, né, consta esse texto, né, que é chamado Natividade de Maria, né, aqui, ó, que ele é do século 5 e 6. Esse livro apócrifo ele foi condenado por um papa chamado Gelásio, do século V, né, que ficou conhecido como Decreto Gelasiano. E ele condenou esse livro. Aqui, ó, aí você tem aqui, ó, decretal sobre o recebimento e não recebimento de livros a partir do princípio escrito pelo Papa Gelásio a 70 bispos mais erguidos da Sé Apostólica da cidade de Roma. E aqui, ó, ele vai falar, ó, aqui a lista, ó, dos livros, ó, apócrifos que, né, ele condena, e ele vai colocar aqui, ó, o livro sobre o nascimento do Salvador e sobre Maria ou a parteira. Então, tá vendo? Aí ele condenou esse livro como sendo um livro autêntico, né, de acordo com a Bíblia. Mas essa tradição você vai ver, né, a gente ainda vai mostrar em outros vídeos, que esse livro, algumas coisas que estão nesse livro, formaram doutrinas e pensamentos que foram levados ao longo da história da igreja. E você tem aqui, ó, um santo russo chamado Demétrio de Rostóvia. Esse Demétrio de Rostóvia, do século XVIII, ele escreveu um livro muito famoso que é chamado A Vida dos Santos, em russo. Aí ele vai contar a história, né, ele vai contar várias histórias dos santos da igreja, né, e ele vai contar aqui, ó, um pouco da história da vida de Joaquim e Ana, que seriam os avós de Jesus, de acordo com esse apócrifo do Proto-Evangelho de Tiago, ó. E tem até um dia que é comemorado, que é em 9 de setembro, né, e ele diz assim, ó, o santo justo Joaquim veio da tribo de Judá, da casa do rei Davi. Sua genealogia é a seguinte: Natã, filho de Davi, teve um filho, Levi gerou Melquias e Pantera, Pantera gerou Barpartiba e gerou Joaquim, pai da mãe de Deus. São Joaquim vivia na cidade de Nazaré, na Galiléia, e tinha uma esposa chamada Ana, da tribo de Levi, da linhagem de Arão, filha do sacerdote Natã, que viveu antes do reinado de Herodes, filho de Antípatro. Este sacerdote, Natã, tinha uma esposa chamada Maria, da tribo de Judá, da cidade de Belém, e 3 filhas, Maria, Sóbia e Ana. Desta Maria foi a primeira a se casar em Belém e dar à luz Salomé. Então Sóbia casou-se também em Belém e deu à luz a Isabel, mãe de João Batista. A terceira, como já dissemos, é a mãe da Santíssima Theotokos, né, que é a mãe de Deus, que é a Maria, que foi dada em casamento a Joaquim no país da Galiléia, na cidade de Nazaré. Né? Aqui, esses cônjuges, Joaquim e Ana, vindos de uma família nobre. É comemorado esse dia, o dia, né, na Igreja Católica, de Joaquim e Ana, em 9 de setembro. Só que acabou sendo modificada essa data. Ó. O culto aos avós de Jesus desenvolveu-se primeiro no Oriente e depois no Ocidente, mas ao longo dos séculos foram recordados pela Igreja em datas diferentes. Em 1481, o Papa Sisto IV introduziu a festa da Santa Ana no Breviário Romano, fixando a data da sua memória litúrgica em 26 de julho, dia da sua morte segundo a tradição. Em 1584, o Papa Gregório, né, aqui, ó, do século XIII, incluiu a celebração litúrgica de Santa Ana na Missal Romana, estendendo-se a toda a igreja. Em 1510, o Papa Júlio II inseriu no calendário litúrgico a memória de São Joaquim em 20 de março, depois foi mudada várias vezes nos séculos seguintes. Com a reforma litúrgica após o Concílio Vaticano II, em 1969, os pais de Maria foram reunidos em uma única celebração, em 26 de julho. Então hoje, atualmente, se comemora em 26 de julho o dia de Joaquim e Ana nas datas católicas. E uma coisa interessante é que em 2021 o Papa Francisco, né,
instituiu a celebração do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, no quarto domingo de julho, próximo à memória de São Joaquim e Santa Ana, no dia 26 de julho. Então também o dia de Santa Ana e São Joaquim também é o dia, se tornou o Dia dos Avós, que foi instituído pelo Papa Francisco, aqui, ó, que ele diz: os avós tantas vezes são esquecidos e nós esquecemos esta riqueza. E por esta razão decidi instituir o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que será celebrado em toda a igreja todos os anos no quarto domingo de julho, próxima à festa de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus, afirmou o pontífice durante o anúncio. Então, como a gente já leu ali um pouco, né, do Demétrio, ele fala, né, um pouco de Joaquim e Ana, e aqui no proto-evangelho, né, vamos entender de acordo com o texto quem era o Joaquim e quem era Ana. Ó. Aí fala, ó, segundo narra as memórias das 12 tribos de Israel, havia um homem muito rico. Então, ele era um homem rico, de nome Joaquim, que fazia suas oferendas em quantidade dobrada, dizendo: o que sobra ofereço para todo o povoado, e devido na expiação dos meus pecados será para o Senhor, a fim de ganhar-lhe as boas graças. Chegou a grande festa do Senhor, na qual os filhos de Israel devem oferecer seus donativos. E Rúben se pôs à frente de Joaquim, dizendo: não te é lícito oferecer tuas dádivas, enquanto não tiveres gerados um rebento em Israel. Joaquim mortificou-se tanto que se dirigiu aos arquivos de Israel com a intenção de consultar o censo genealógico e verificar se porventura teria sido ele o único que não havia tido posteridade em seu povoado. E examinando os pergaminhos, constatou que todos os justos haviam gerado descendentes. E lembrou-se, por exemplo, de como ao patriarca Abraão lhe deu o Senhor em seus derradeiros anos de vida Isaque por filho. Joaquim ficou muito atormentado e não procurou sua mulher e se retirou para o deserto. Ali armou sua tenda e jejuou por 40 dias e 40 noites, dizendo a si mesmo: não sairei daqui para minha casa nem sequer para comer ou beber, até que não me visite o Senhor meu Deus, que minhas preces me sirvam de comida e de bebida. Então aqui o Joaquim, né, ele é um homem rico, ele faz as ofertas, né, lá na época, como a gente ainda vai estudar, e aí veio esse Rubem e falou: não, você não pode oferecer que você não tem filho, você não tem filho. E ele, né, ele já é um homem de idade, e ele fica, né, atônito e fala: poxa, eu queria ter um filho, e ele consulta lá os registros genealógicos e vê que ele é o único em Israel que não teve filho. Você vê por esse texto judaico aqui, que esse negócio de o homem ter que dar descendência, né, ter filhos, isso é levado a sério. Ó. Todo homem é obrigado a se casar com uma mulher para ser fecundo e se multiplicar. E quem não se empenha em ser fecundo e se multiplicar é como se derramasse sangue, diminuindo a aparência e fazendo com que a presença divina se afaste de Israel, tá vendo? Então, é uma coisa séria, né, essa questão de ter filhos. E ele começa a clamar a Deus, fala que ele ficou jejuando 40 dias e 40 noites no deserto, e clamando a Deus para que o anjo visitasse ele, como fez com Abraão, né, e Sara. E aí aparece no capítulo 2 a sua esposa, que é Ana. Ana, sua mulher, se lamentava e gemia dolorosamente, dizendo: chorei minha viuvez e minha esterilidade. E Ana, ainda que profundamente triste, despiu suas vestes de luto, cingiu-se como tocado, vestiu suas roupas de bodas, desceu na hora nona no jardim para passear, e ali viu um loureiro, assentou-se à sua sombra e orou ao Senhor, dizendo: ó Deus de nossos pais, ouve-me, bendize-me da maneira que bendisseste ao ventre de Sara, dando-lhe como filho Isaque. E tendo elevado seus olhos aos céus, viu um ninho de passarinho no loureiro. Então ela começa a se lamentar e ver as coisas que são fecundas, e ela não. Aí ela fica: ai de mim, a quem me assemelho eu, não às aves do céu, pois que elas são fecundas em tua presença, Senhor. E ela começa a se lamentar. Aí no capítulo 4 diz: eis que ele apresentou um anjo de Deus. Então aí a oração de Joaquim dela foi atendida, e um anjo de Deus apareceu para Ana e disse: Ana, o Senhor escutou teus rogos, conceberás e darás à luz, e da tua prole se falará em todo o mundo. Ana respondeu: viva o Senhor meu Deus, que se chegar a ter algum fruto de bênção, seja menino ou menina, levá-lo-ei como oferenda ao Senhor e estará ao seu serviço todos os dias da sua vida. Então ela diz que, né, ela vai entregar a criança, né, aos cuidados para Deus, para, né, servir ao Senhor. Então vieram 2 mensageiros com este recado para ela, né? Joaquim, teu marido, está de volta com seus rebanhos, pois que um anjo de Deus desceu até ele e lhe disse: Joaquim, o Senhor escutou teus jogos, volta, pois que Ana, tua mulher, vai conceber em seu ventre. Então os dois tiveram a visita, a visita do anjo, dizendo que a Ana ia, né, da Ana ia nascer uma criança, né, como fosse um milagre, como foi com Abraão e Isaque. Aqui você tem o Hermínio, né, que a gente já mostrou quando falou sobre a aparência de Jesus, né, que já falamos sobre, né, do Guia dos Pintores, do Dionísio de Furna, né? Aí ele fala aqui, ó, né, perto da concepção da Virgem Maria, como são representadas as festas da Mãe de Deus. Perto da casa, num jardim repleto de árvores diversas, reza Santa Ana, um anjo do alto a abençoa.
Atrás do jardim você pode ver a montanha. Joaquim ora sobre isso, sendo abençoado por um anjo. Né, aí fala aqui da natividade da Virgem Maria. Na casa Santa Ana reclina-se na cama, debaixo de um cobertor, levantada e apoiada na cabeceira da cama. Duas garotas apoiam por trás e na frente. Uma terceira garota enrola um leque de apenas um pavão. Em volta delas, criadas que carregam a comida, enquanto outras sentadas no chão levam o recém-nascido na pia. E uma prepara o berço. Então, aqui ele falando desse episódio ali do anjo visitando e falando que a Ana e Joaquim iam ter um filho. E aqui vem dizendo, e o tempo de Ana cumpriu-se, e no 9º mês deu à luz, e perguntou à parteira, a quem dei a luz? E a parteira respondeu, uma menina. Então Ana exclamou, minha alma foi enaltecida, e reclinou a menina no berço ao fim do tempo marcado pela lei. E Ana purificou-se, deu o peito à menina, e lhe pôs o nome de Maria. Então a Ana, a Ana deu à luz no 9º mês, que é o dia dado do nascimento de Maria, como vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, que no 9º mês, que o Senhor viveu no céu, que foi no 9º mês, mas foi no 8º dia, que foi comemorado 8 de setembro, o dia do nascimento da Maria, e o nome foi dado Maria. Maria, vem de Miriam, Maria, ela é uma palavra, é o nome de Miriam em hebraico, que é Maria em grego e Miriam é em hebraico. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui é Maria, Maria Miriam, Miriam, aqui, ó, que é a irmã mais velha de Moisés e Arão, como já, lá na história de Moisés, é a irmã de Moisés, Miriam, então esse é o nome. E que tem diferentes interpretações desse significado desse nome. O mais comum é rebelião, é o nome rebelião. Aqui, ó, Miriam, em português, esse nome hebraico é usualmente traduzido com a grafia Miriam. Aqui, ó, que vem de rebelião, rebelde. Mas tem outras interpretações também, ó. Como esse Shirashirim Rabá, um documento judaico, que fala aqui, ó, pois eis que o inverno passou, estes são os 400 anos que foram decretados sobre os nossos ancestrais no Egito. A chuva cessou, e se foi, estes são os 210 anos, a chuva não é idêntica ao inverno. Rabi Teomá disse, o principal problema do inverno é a chuva. Da mesma forma, a principal escuridão de Israel foi de 86 anos, desde o nascimento de Miriam, falando da irmã de Moisés. Aí falou que o nome Miriam, Miriam, pois Miriam é uma expressão escrita amargura. Então também o nome Miriam significaria amargura, pelo povo lá no Egito, tá amargurado por estar cativo no Egito. Então são esses nomes que poderiam ser dados, a Maria. Como eu falei, é comemorado em 8 de setembro, o dia do nascimento de Maria. Aqui, ó, aí o Demétrio, ele fala, e Santa Ana concebeu no dia 9 do mês de dezembro e no dia 8 de setembro deu à luz a uma filha, a puríssima e bendita Virgem Maria, princípio intercessora da nossa salvação, em cujo nascimento o céu e a terra se alegraram. Por ocasião do seu nascimento, Joaquim trouxe grandes presentes, e aqui vem falando, e de todo o povo, por ser digno de bênçãos de Deus, ele preparou uma refeição farta em sua casa, e todos glorificaram a Deus com alegria. Aí a Ana prometeu a Maria, para entregar a Deus, para servir a Deus. Ao chegar aos 3 anos, disse Joaquim, chama as donzelas hebreias que não têm mancha e que tomem às duas uma candeia acesa, para que acompanhem, para que a menina não olhe para trás e seu coração seja cativado por alguma coisa fora do templo de Deus. E assim fizeram, enquanto iam subindo ao templo do Senhor, e lá recebeu o sacerdote, qual depois de tê-la beijado, abençoou e exclamou, o Senhor engrandeceu o teu nome diante de todas as gerações, pois que no final dos tempos manifestará em ti sua redenção aos filhos de Israel. Então fez assentar-se no terceiro degrau do altar, o Senhor derramou graça sobre a menina que dançou cativando toda a casa de Israel. Aí aqui, o Demétrio também narrando, ele fala, quando a donzela Maria tinha 3 anos, seus pais levaram com glória ao templo do Senhor, acompanhando com lâmpadas acesas e dedicaram ao serviço de Deus como haviam prometido. Vários anos depois da apresentação de Maria no templo, São Joaquim morreu, aos 80 anos de idade. Então, aos 80 anos de idade, Joaquim morreu. E Santa Ana, ficando viúva, deixou Nazaré e foi para Jerusalém, onde permaneceu perto da Santíssima Filha, rezando incessantemente no templo de Deus. Tendo vivido em Jerusalém por 2 anos, ela repousou no Senhor, tendo completado 79 anos. Então aqui o Demétrio fala, que o primeiro morreu o Joaquim e depois a Santa Ana. Ela morava em Nazaré e foi para Jerusalém. E aqui, aí no capítulo 8 do proto-evangelho de Tiago, diz, que saíram então seus pais cheios de admiração, louvando ao Senhor Deus, porque a menina não havia olhado para trás. E Maria permaneceu no templo como uma pombinha, recebendo alimento pelas mãos de um anjo.
Mas ao completar 12 anos, os sacerdotes reuniram-se para deliberar, dizendo: Eis que Maria cumpriu 12 anos no templo do Senhor. Que faremos para que ela não chegue a manchar o santuário? E disseram ao sumo sacerdote: Tu que tens o altar a teu cargo, entra e ora por ela, e o que o Senhor te disser, isso será o que haveremos de fazer. Então, ela, ao completar 12 anos, os sacerdotes, né, não queriam mais ela no templo, porque, né, porque esse era na época, né, eu vou mostrar aqui os documentos judaicos, quando né, essa idade, quando as meninas deixavam de ser menina e passavam a ser mulher. Aqui, ó, como esse documento aqui, ó, judaico fala: menina de 11 anos em um dia de idade e um menino de 12 anos em um dia de idade, pois essa é a idade em que são considerados adultos nesse aspecto. Aqui, outro também, ó, uma menina de 12 anos em um dia de idade que tenha 2 pelos pubianos, classificado como uma mulher jovem. 6 meses depois ela se torna uma mulher adulta, né? Aí vem falando aqui também, ó, outro texto de Nidá também, ó. Pergunta ainda, com que idade ela está apta a engravidar? O rabino Yehuda Hanassi respondeu-lhe: quando ela tiver pelo menos 12 anos em um dia. Ela respondeu: eu casei meus 6 anos, não. Vai falando aqui. Então, né, é estranho para a gente que é ocidental, mas antigamente no Oriente as meninas casavam-se cedo, né? Então Maria aqui, quando ela completou 12 anos, né, ela já era considerada uma adulta e apta para o casamento. E os sumos sacerdotes fizeram uma coisa: eles fizeram: o sumo sacerdote, cingindo-se como o manto das 12 sinetas, entrou no Santo dos Santos e orou por ela. Mas eis que um anjo do Senhor apareceu, dizendo-lhe: Zacarias, sai e reúne a todos os viúvos do povoado, que cada um venha com um bastão, e daquele em que o Senhor fizer um sinal singular, deste será ela a esposa. Saíram os arautos por toda a região da Judéia ao soar a trombeta do Senhor, todos acudiram. E aí entra José. Então o anjo, né, o sacerdote fala: o que a gente vai fazer? A Maria já completou 12 anos, está apta para casar, e né, não é bom que ela fique aqui no templo, então o que a gente vai fazer? Então o sacerdote entrou no lugar sagrado, né, lá do templo, e orou, e um anjo veio e falou para buscar, para buscar viúvos, né, e fazer um sinal do bastão que ia marcar quem seria o esposo de Maria. E, né, então aqui a gente, nesse proto-evangelho de Tiago, a gente já fica sabendo que José era um viúvo, né? Então ele já teve um casamento, ele era viúvo. Aqui, ó, José, deixando de lado sua haste, uniu-se a eles, e uma vez que se juntaram todos, tomaram cada qual o seu bastão, e puseram-se a caminho à procura do sumo sacerdote. E este tomou todos os bastões, e entrou no templo e se pôs a orar. Terminadas suas preces, tomou de novo o bastão e os entregou, mas em nenhum deles apareceu sinal algum. Porém, ao pegar José o último, eis que uma pomba saiu dele e se pôs a voar sobre a sua cabeça. Então o sacerdote disse: a ti coube a sorte de receber sob a tua custódia a Virgem do Senhor. Né? Aí o sinal então era José que ia receber Maria. José replicou: tenho filhos, sou velho, enquanto que ela é uma menina, não gostaria de ser objeto de zombaria por parte dos filhos de Israel. Então tomou o sacerdote: teme ao Senhor teu Deus e tem presente o que fez ele com Datã, Abirã, né? Falando da revolta de Datã, né? E Abirã lá da revolta de Corá, né? Que abre o chão, deu um terremoto, porque eles ficaram reclamando sobre o sacerdote de Arão. Aí eles apelam para José, dizendo que eles estão indo contra a vontade, que ele está indo contra a vontade de Deus. E aí o José fala, e ele cheio de temor, né? Ele ficou com medo e recebeu sob a sua proteção. Depois disso: tomei do templo, deixe-te agora em minha casa e vou continuar minhas construções. Logo voltarei, o Senhor te guardará. Aí você tem um outro livro apócrifo, né? Ele data do século 6 e 7, que é o chamado A História de José o Carpinteiro, né? É um dos textos apócrifos do Novo Testamento relacionado com a infância de Jesus. E nessa história do José o Carpinteiro, aí, né, fala desse mesmo relato no capítulo 2 e vem dizendo: havia um homem chamado José que veio de Belém, essa vila judia que é a cidade do rei Davi. Impunha-se pela sua sabedoria e pelo seu ofício de carpinteiro. A este homem José uniu-se em santo matrimônio com uma mulher que lhe deu filhos e filhas, 4 homens e 2 mulheres. Aí fala até os nomes, cujos nomes eram Judas, Josetos, Tiago e Simão. Suas filhas chamavam-se Lísia e Lídia. A esposa de José morreu, como está determinado que aconteça a todo homem, deixando seu filho Tiago ainda menino de pouca idade. José era um homem justo e dava graças a Deus em todos os seus atos. Costumava viajar para fora da cidade com frequência
para exercer o ofício de carpinteiro em companhia de em companhia de seus 2 filhos, que já vivia do trabalho de suas mãos, conforme o que estabelecia a lei de Moisés. E aqui, né, aí vem falando, este homem justo de quem estou falando é José, meu pai, segundo a carne, com quem se casou na qualidade de consorte minha mãe Maria. Essa história de José, quem está narrando, né, seria Jesus contando para os discípulos a história de quem era José e quem era Maria, os seus pais aqui terrenos. Aí ele vem contando, né, a mesma história, né, que a mãe dela, né, a mãe dele completando 12 anos, né, aí passou os seus 3 primeiros anos na casa dos seus pais e os 9 restantes no templo do Senhor. E aí aquela mesma história que já lemos ali, né, que os sacerdotes disseram, né, para escolher o viúvo, e caiu, né, a sorte sobre José, né, de receber Maria como sua esposa. E disseram então os sacerdotes, a minha mãe, a virgem, vai com José, e permaneceu submissa a ele até que chegue a hora de celebrar teu matrimônio. Então aí, né, como falou, José levou ela para casa e saiu para fazer os trabalhos dele, que ele viajava muito e né, foi fazer os trabalhos dele e deixou Maria na casa com seus filhos. Então José levou Maria, minha mãe, para a sua casa. Ela encontrou o pequeno Tiago na triste condição de órfão e o cobriu de carinhos e cuidado. Esta foi a razão pelo qual chamaram Maria a mãe de Tiago. Então, depois de tê-la acomodado em sua casa, José partiu para o local onde exercia o ofício de carpinteiro. E minha mãe Maria viveu 2 anos em sua casa até que chegou o feliz momento. Aí você também tem outro texto apócrifo chamado Caverna dos Tesouros. Esse Caverna dos Tesouros é um livro apócrifo, né, escrito em siríaco, escrito no final do século VI, né, ou início do século VII, que contém várias narrativas relacionadas à Bíblia cristã e tradicionalmente atribuída a Efrem da Síria, mas de análises acadêmicas modernas mostrando que o verdadeiro autor foi outra pessoa que também viveu no norte da Mesopotâmia, mas séculos mais tarde. Aí aqui, ó, você tem, né, esse Caverna do Tesouro fala da genealogia. E aqui, ó, olha que ele dá uma referência diferente da genealogia, ó, dizendo, ó, Jacó, ó, aqui, ó, dizendo que esse Natã é filho de Penés, ele gerou Jacó e Joaquim. Aí no verso 15 aqui, ó, Jacó casou-se com, né, filha de Elizar e gerou José, noivo de Maria. E Joaquim casou-se com Diná, que vem a ser Ana, filha de, né, 60 anos depois de casado, ela deu à luz a Maria, do qual nasceu o Messias, sendo José, filho do tio de Maria. Tá vendo? Então aí aqui eles teriam um parentesco. A ele foi ela entregue por ordem divina para que ficasse sob seus cuidados, pois Deus sabia que Maria seria perseguida pelos judeus. Então, viu, aqui eles teriam, no proto-evangelho de Tiago e na história do carpinteiro, né, do demonstra que eles não tinham nenhum laço sanguíneo, nada, né, de parentela. Mas aqui nesse Caverna do Tesouro diz que José era filho do tio de Maria. Interessante, né? Aí, né, José, né, esse nome vem lá em Gênesis, né, no Gênesis capítulo 30, no verso 22, né, que diz, ó, também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e a tornou fecunda, de modo que ela concebeu e deu à luz a um filho e disse, tirou-me Deus ao opróbrio, e chamou-lhe José, dizendo, acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Então a gente conhece, né, quem conhece a história de Jacó e Raquel, e né, Raquel estéril e deu à luz a José, né, o José lá no Egito. E José, né, significa Yosef, significa Javé adicionou, né, Deus adicionou. Aqui, ó, que vem de, né, Yasaf, que significa acrescentar, aumentar, tornar a fazer, ser adicionado. Então, né, José, e a gente já leu, né, quando falou sobre os nomes de Jesus, né, que existe nos textos judaicos falando sobre um José, sobre o Messias ben Yosef, o Messias filho de José. Então, né, tem uma ligação, e José sendo a linhagem de Davi também, né, como né, aqui na genealogia, ó. Que Eliú gerou Eleazar, Eleazar gerou Natã, gerou a Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe desposada, com José, antes de se juntar, deixou-se de ter concebido o Espírito Santo. José, né, a gente já falou sobre isso, né, que essa questão do 14 gerações sendo uma gematria, que 14, né, seria, fazendo a soma, seria o nome de Davi. E tá ligado a José, né, Daniel de Davi. Aí uma coisa interessante é que, né, onde fala sobre o nascimento de Jesus, Mateus, né, em Mateus 1, e Lucas.
Só que quando vai falar de quem é o pai de José, em Mateus fala um nome e Lucas fala outro. Diz assim, ó, no verso 15, ó. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. Né? Então Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou José. Então Mateus 1 fala que Jacó é o pai de José. Só que em Lucas fala que, aqui ó, e Eli de matar dele, aqui ó. Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Mateus 1 coloca Jacó e Lucas 3 coloca Eli. E você tem os pais da igreja, né? Você tem esse Juliano Africano, né? Ele escreveu um livro chamado a Epístola a Aristides, no capítulo 3. Né? Esse sexto Júlio Africano, ele foi um viajante e historiador cristão do final do século II, início do século III. Né? Ele foi uma importante influência para Eusébio de Cesareia e todos os padres da igreja posteriores que escreveram sobre a história da igreja católica em toda a escola grega de escritores de crônicas. Olha? Então esse Júlio Africano, escrevendo esse livro, a Epístola a Aristides, ele tenta resolver esse problema, né? Que ele fala, quem, né? Se o Mateus fala que é Jacó, o pai de José, e em Lucas fala que é Eli, então o que é isso? Então aí o Júlio Africano explica, ó. Mas porque o que eu disse possa se tornar evidente, explicarei a troca das gerações se contarmos as gerações de Davi até Salomão. Matã é considerado o terceiro a partir do fim que gerou Jacó, pai de José. Mas se Lucas os contarmos de Natã, filho de Davi, da mesma forma, terceiro a partir do fim é Melqui, cujo filho era Eli, pai de José. Pois José era filho de Eli e filho de Melqui, sendo José, portanto, objeto proposto a nós. Temos que mostrar como cada um é representado como seu pai, tanto Jacó como descendente de Salomão, quanto Eli como descendente de Natã. Primeiro, como esses dois, Jacó e Eli, eram irmãos, então também como os pais destes, Matã e Melqui, sendo de famílias diferentes. São mostrados como os avós de José. Pois bem, Matã e Melqui, tendo tomado a mesma mulher por esposa, em sucessão geraram filhos que eram irmãos uterinos, né? Sendo filhos da mesma mãe, né? Mas de pais diferentes, visto que a lei não impedia uma viúva, seja por divórcio ou pela morte do marido, de casar com outro. Pois esse é o seu nome, segundo a tradição. Matã, primeiro descendente de Salomão, gera Jacó, e com a morte de Matã, Melqui, que traça sua descendência até Natã, sendo da mesma tribo, mas de outra família, tendo se casado com ela, como já foi dito, teve um filho, Eli. Assim então encontraremos Jacó e Eli, irmãos uterinos, embora de famílias diferentes. E deste Jacó, tendo tomado a esposa do seu irmão Eli, que morreu sem filho, gerou dela o terceiro, José, seu filho. Por dela, o terceiro José, né, seu filho, por natureza e por conta de onde também está escrito. E Jacó gerou José. Mas segundo a lei, ele era filho de Eli, pois Jacó, seu irmão, lhe suscitou descendência. Portanto, também a genealogia deduzida por ele não será inválida, a qual o evangelista Mateus, em sua numeração, apresenta assim. E Jacó gerou José, mas Lucas, por outro lado, diz que era filho como se supunha, por isso também ele acrescenta de José, filho de Eli, filho de Melqui, pois não era possível declarar mais distintamente a geração de acordo com a lei. E assim, neste modo de geração, ele omitiu inteiramente a palavra gerou, a fim de levar a genealogia por meio da conclusão Adão a Deus. Né? E você tem aqui o Eusébio de Cesareia, que a gente já mostrou da história da igreja, falando sobre esse mesmo caso. Né? Aqui, ó, falando, mas para que fique claro que foi dito, vou explicar a transposição das linhagens, que vai enumerando as gerações a partir de Davi através de Salomão. Mas vai de Natã, filho de Davi, segundo Lucas. Também o terceiro para o final de Melqui, para José era filho de Eli, filho de Melqui. Portanto, sendo José, nosso ponto de atenção deve se demonstrar como é que nos é apresentado. Ó. Aqui, ó, portanto, não será autoridade essa genealogia. Ao fazer a enumeração, o evangelista Mateus diz, Jacó gerou a José. Mas Lucas procede o contrário, qual era segundo se cria, porque também acrescenta isso. Filho de José, que era filho de Eli e filho de Melqui. E aqui, né, o Eusébio de Cesareia fala, seja assim ou de outro modo, ninguém poderia encontrar uma explicação mais clara. Eu, ao menos, penso assim, assim também todo aquele que tenha boa vontade. Ainda que não esteja comprovada, ocupemo-nos dela, porque não é possível expor outra melhor e mais clara. Em todo caso, o Evangelho diz inteiramente a verdade. Né? Aí vem falar aqui, ao final da mesma carta adiciona o seguinte, Matã, da linhagem de Salomão, gerou a Jacó, morto Matã, Melqui, o da linhagem de Natã, gerou da mesma mulher Eli. Portanto, Eli e Jacó são irmãos uterinos. Morto Eli, sem filhos, Jacó dá-lhe uma descendência gerando a José. Filho seu segundo a natureza, mas Eli segundo a lei. Assim é que José era filho de ambos, assim diz africanos. Então, segundo os judeus africanos, né, essa diferença de Mateus, de Lucas, de um dizer que é Jacó e Eli, é porque, né, a lei de Levirato, dizer que se o irmão morresse, o outro irmão, né, assumia o lugar do irmão. Então,
né, Eli morreu sem filhos e Jacó tomou sua esposa e deu a descendência gerando a José. Então ele, né, seria então por isso que teria esses dois nomes, que Jacó Jacó seria o pai mesmo dele, segundo e Eli segundo a lei, né, que era para ser Eli, mas ele morreu e aí quem assumiu o lugar dele do irmão, com a esposa do irmão dele, foi Jacó. Então por isso que, né, segundo esses júris africanos, e que o Zé Cedaré fala que é uma das respostas, né, que não é comprovada, mas é uma das possíveis. Por isso que seria essa diferença nos evangelhos. Então é isso, gente. Aí no próximo vídeo vamos continuar falando sobre a questão do nascimento, da virgindade de Maria. Então aguarde o próximo vídeo. Muito obrigado por assistirem. Fiquem com Deus e até a próxima.